Salve, salve, terráqueos, tudo bem? Tá aí, mensageiro na área, chegando aí para continuar aquela odisseia, hein, chamada Jethro Tull, certo? Bom, pessoal, conforme você viu aí na entrada, tá? Eu vou passar a falar a partir de agora da segunda fase, né? Dessa grande banda aí, né? Que a gente tinha comentado já no vídeo anterior, tá certo? Bom, pessoal, os 5 primeiros discos, como eu falei, aliás, uma correção, né? O Live in the Past, tá? Que eu falei que era o 5º disco, na verdade é o 6º, né? Ele foi lançado em 1972, mas logo depois, né? De um disco que a gente vai comentar a partir de agora aqui, que é o 5º disco, tá certo? Esse sim, né? Mas eu decidi colocar ele junto com os outros, porque ele tem a mesma cara dos outros, tá? Mas a partir de agora, então, a gente vai falar da segunda fase, né? E a segunda fase tem uma série de variações aí que eu gostaria de comentar com vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Em 1972, após aquela polêmica, né, do Aqualung, tá certo? Daquele disco que muitos críticos acham que é conceitual, né? Só que o Ian Anderson nunca afirmou ser conceitual, tá certo? E aí essa briga, né, entre o Ian Anderson e a crítica, né, tá, acabou se estendendo de tal maneira que aí sim, pessoal, o Ian Anderson decidiu fazer realmente um disco conceitual. Como se fosse um tapa na cara da crítica, né? Ah, vocês querem um disco conceitual? Então agora vão ter. E aí surge, pessoal, um disco que é uma das maiores obras-primas do rock progressivo, tá? É considerado um dos maiores discos de todos os tempos no rock progressivo, tá? O nome do disco, pessoal, é Thick as a Brick, tá bom? Que é isso que tá tocando aí, que você tá vendo, né? Thick as a Brick significa, a tradução é algo como duro como um tijolo, grosso como um tijolo, né? Normalmente é uma expressão que se refere a pessoas um tanto quanto estúpidas, eu diria, tá? Então, quando você quer dizer que o cara é cabeça dura, né? Quando o cara sei lá, estúpido, né? Tá certo? Não aprende com as coisas, a gente diz thick as a brick, tá bom? Beleza? E, bom, e o porquê do nome, né? E a conceituação do disco tem tudo a ver aí, né? Tá? Tem tudo a ver porque é uma obra fantástica, tá? Bom, primeiro pela capa, observa aí. Gente, a capa na verdade é um pedaço de um jornal, né, uma notícia, uma sequência uma página de jornal, né, com algumas sequências de notícias. O encarte interno também tem uma série de sequências, né, de notícias de jornal, tá? E por que isso, pessoal? Porque na verdade esse disco ele tá baseado num poema, tá? Um poema que teoricamente teria sido escrito por um uma criança de 8 anos de idade, que a princípio se chamaria Gerald Bostock, tá? Mas que posteriormente, pessoal, descobriu-se que essa pessoa não existe, tá? Na verdade foi um personagem criado pelo próprio Ian Anderson, né? Como uma coisa externa a ele, para produzir um poema e em cima desse poema fazer o disco. Bom, pessoal, a ideia basicamente do Ian Anderson, tá? Era criar, né, esse personagem como sendo um menino prodígio, né? Tá? E esse menino teria feito um poema, então, onde ele imaginou toda a sua vida, né? Tá? Desde a infância, né? Aquela época de sonhos, né? Envolvido com desenhos, brincadeiras, né? Tá? Passando pela adolescência, né? Tá? Conhecendo as namoradas, bom, esportes, tá? Toda aquela, né, aquela estrutura social onde o adolescente está envolvido, né? Posteriormente a vida adulta, né, tendo que entrar na vida adulta, começar a trabalhar, tá? Né? Finalmente a velhice e até a morte, tá? Agora tudo isso, pessoal, calcado numa crítica social, óbvio, tá? Que era a ideia inicial, né, do Ian Anderson. Ou seja, inicialmente o menino, pessoal, ele tem sonhos, ele descreve os sonhos, né? Ele descreve um mundo ideal, tal. Aí na adolescência ele ainda, né, também ele tenta brigar contra o sistema como todo bom adolescente, né? Tá? Então ele não se conforma, né, com as mazelas da vida, ele não se conforma com as injustiças sociais, né? E aí depois, na vida adulta, né, ele meio que se transforma um pouco, ou seja, ele na verdade acaba se rendendo ao sistema, né, e acaba entrando em processos de corrupção, né, ou seja, ele acaba negando tudo aquilo que ele tinha como ideal quando era criança, né,
e quando era adolescente, tá? E na velhice ele volta a refletir sobre tudo isso, né? Daí o nome Thick as a Brick, né? Ou seja, duro como um tijolo. Parece que tem pessoas que realmente não aprendem com a vida, tá? Então essa é basicamente a crítica social que o Ian Anderson, né, faz nesse disco, tá? Bom, a parte disso, pessoal, o disco, né, musicalmente falando, ele é fantástico, né? Tá? É uma coisa fora do normal, né? Por quê? Porque são duas músicas, né? O lado, né, o disco original de vinil tinha dois lados. O lado A é basicamente Thick as a Brick, parte 1, e o lado B, Thick as a Brick, parte 2, tá? E é um tema sonoro só, né? Só que as variabilidades que ele faz, as variações que ele faz, a quantidade de instrumentos, né? Tá? As técnicas de composição, os ritmos, tá? Gente, é uma coisa fora do normal, tá? É um trabalho homérico, tá bom? Então eu acho que vale a pena você conhecer, né, esse disco como uma das grandes obras, né, tá, do rock progressivo mundial, tá bom? Beleza? Bom, pessoal, aí olha que interessante, na sequência, pessoal, tá? Contra todas as expectativas e todas as probabilidades, o Ian Anderson, né, ele decide fazer um outro disco conceitual. Olha que interessante, né? Porque a crítica realmente, né, foi muito a favor do primeiro disco, Thick as a Brick, né? E a coisa ficou tão, né, tão ardente, né, que o Ian Anderson resolveu fazer um outro disco conceitual nos mesmos moldes, tá? Esse disco, na verdade, se chama Passion Play, tá? Ou seja, o som da paixão, tá certo? Tá? Agora, é uma paixão, obviamente, né, nada romântico, né? Tá certo? A paixão é como se fosse uma odisseia, tá? Como se fosse uma grande vida, tá? A ideia é a seguinte, se não me engano, tem um personagem chamado Ronnie Pilgrim, tá? Que teoricamente estaria morto e estaria presenciando o seu próprio funeral, tá? A partir daí ele encontra com pessoas do além, né? Com entidades do além que o levam a visitar o céu, depois o inferno, depois o purgatório, né? Tá? E aí ele faz a sua reflexão final, né, nesse processo. Tá? Então olha que interessante, é uma mistura assim meio, esquisito falar, mas eu diria que é uma mistura meio Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, né? Onde o personagem assiste e reflete, né? Assiste seu funeral e reflete sobre a sua vida, né? Tá? Misturado com a Divina Comédia de Dante Alighieri, né, que passa a visitar céus e infernos e também reflete sobre a sua vida, né? Então é um disco fantástico, né, tá? Composto também de um tema único chamado Passion Play, parte 1, parte 2, tá? Os moldes de composição são muito parecidos com o Thick as a Brick, com certeza, tá? É muito parecido, né? Agora tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, que os críticos não gostaram, mas eu particularmente acho interessante, tá? É o seguinte, no lado 2, tá? Tem uma parte inicial, né? Antes de entrar a parte 2, né, do Passion Play, tem uma parte inicial que é uma fábula contada pelo baixista Jeffrey Hammond, tá? Num sotaque muito estranho, muito caipira inglês, né? Tá? E muito interessante, é uma fábula que fala, por exemplo, que uma lebre, né? A história de uma lebre que perdeu seus óculos. Ou seja, The Story of a Hare Who Lost Your Spectacles, tá? E o interessante, pessoal, é que musicalmente falando, né, estrutura musical que tá pelo fundo dessa fala do Jeffrey Hammond, gente, nitidamente a gente percebe que é uma homenagem a um grande compositor de música clássica ucraniano, tá certo? Tá? Princípio do século XX, né, finalzinho de 19 para o 20, chamado Sergei Prokofiev, tá bom? Gente, por quê? Porque essa obra, né, essa parte do disco, né, essa fábula que o Jethro Tull propõe, tá? É sem dúvida um dialogismo com uma das grandes fábulas do Sergei Prokofiev, tá? Que se chama Pedro e o Lobo. Tá? Então a composição, se você coloca uma próxima da outra e começa a ouvir uma na sequência da outra, você vai perceber que realmente é um dialogismo entre elas, né? Então é uma grande homenagem que o Jethro Tull fez a Sergei Prokofiev, tá?
Aconselho que você escute esse disco, realmente é excelente, assim como Thick as a Brick, né? É uma composição conceitual, tá? De duas partes, né? O mesmo tema dividido em duas partes, tá? Mas realmente as variações incríveis, e um detalhe interessante é que nesse disco ele introduz o sax, coisa que até ali o Jethro Tull não tinha introduzido, tá? Então o Ian Anderson abusa muito do saxofone nesse disco, tá? Só um detalhe, eu acho que é interessante, a partir do Thick as a Brick, pessoal, tá? E o Passion Play também, e outros discos virão nessa formação, o baterista Clive Bunker, tá? Já não fazia mais parte, né, da composição do grupo, tá? Entrou um baterista chamado Barrymore Barlow, tá? E um cara muito interessante que ao vivo ele também fazia performances teatrais junto, né, com os outros integrantes, principalmente o Ian Anderson, tá? Então a partir daí o Barrymore Barlow passa a ser o baterista e ele vai ser, né, se não me engano, o mais longevo de todos os bateristas do Jethro Tull, tá? Outro detalhe, até o disco Thick as a Brick, tá? Tinha uma participação de um maestro chamado David Palmer, tá? É o cara que fazia os arranjos, né, de clássicos, né, os arranjos clássicos nas músicas, né? Só que ele não era oficial na banda, tá? A partir do Thick as a Brick ele passa a ser o sexto integrante da banda, ele passa a ser oficializado como o grande arranjador, o maestro David Palmer, que também vai percorrer, né, várias outras obras do Jethro Tull, beleza? Bom, estamos agora então em 1974, pessoal, quando o Jethro Tull decide lançar um disco, tá? Que a princípio parece que era uma trilha sonora de um filme, mas parece que ninguém quis patrocinar o filme, tá? Chama War Child, né? A Criança da Guerra, tá bom? Olha, eu particularmente não sou muito fã desse disco não, tá? Tem uma outra coisa que eu acho que são interessantes sim, tá? Tem coisas boas, por exemplo, eu aconselho algumas faixas, né? Tem uma que chama Skating Away on the Thin Ice of a New Day, essa é muito boa, com certeza. Tem uma outra que chama Ladies, né, tá? Senhoras, né? Muito interessante também, com a orquestração de David Palmer, tá? Mas não é um disco assim que realmente me faz lembrar a boa época de Jethro Tull, tá? Então eu não acho que seja um disco tão interessante assim, tá? Algumas faixas valem a pena. Eu acho que o relançamento posteriormente, né, tem alguns bônus, e aí sim, tem algumas músicas interessantes e tal, mas tem uma que chama Pan Dance, né, a dança do Pan, realmente fantástico, acho que é um instrumental, tá? Mas fora isso, pessoal, não é um disco assim que vale muito a pena, não, tá? Não caracteriza, né, não é um disco icônico de Jethro Tull, tá longe de ser, tá? Aquela profundidade, aquela sonoridade que a gente conhece no Jethro Tull, tá bom? Isso em 74, né, War Child, tá bom? Agora, na sequência, sim, aí vem um disco que muitos críticos dizem que é o retorno ao velho Jethro Tull, né, tá? Com toda a pegada que os caras têm, tá? Chama Minstrel in the Gallery, né? Menestrel na galeria, tá? Olha, isso realmente é fantástico, tá? Por quê? Porque o Jethro Tull, né, ele tá com aquela pegada bastante folk, né? Mas aí você percebe as pitadas de um hard rock, coisa que os caras não vinham fazendo desde o Aqualung, tá certo? Né? E aí vem um rock na veia, sabe? Então Martin Barre tá bem pesado, tá? A guitarra tá bem pesadinha, né? Misturado, né, com os solos de flauta do Ian Anderson, com as orquestrações de David Palmer, realmente tem obras ali fantásticas, tá? Tem um que chama 0 a décima, tá? Nothing at all, nossa, o que é aquilo? É fantástico, tá? Tem aquela One White Duck, né? Tá? Um pequeno pato branco, né? Tá? Gente, é fantástico, esse disco é fantástico. É a própria Minstrel in the Gallery que abre o disco, né? Com uma pegada bem folk no princípio, depois uma pegada bem pesada, né? Do Martin Barre e da banda como um todo, tá? Esse eu recomendo, tá? Então guarda aí, tá? Na sua biblioteca esse disco, né? Fantástico, chamado Minstrel in the Gallery. Ah, e não esquece uma música que chama Cold Wind of Valhalla, tá? Ou seja, o vento frio de Valhalla, né? Tá certo? E aí você vê, né, os caras mencionando, né, trazendo à tona a mitologia nórdica, tá certo? Daqui a pouco a gente comenta um pouco dessa coisa meio nórdica, tá certo? Tá? Do Jethro Tull, beleza?
Bom, em 78, pessoal, o Ian Anderson de Jethro Tull, né, decidem relançar, basicamente relançar não, né, lançar novamente, tá, um disco conceitual, tá bom? Chama Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, né? Muito velho pro rock, mas muito novo para morrer, né? Tá? Olha, eu particularmente também não acho um grande disco, tá bom? Tá? Não é aquela coisa assim que, né? Que é bastante icônica do Jethro Tull também, né? Não acho, tá? Claro que tem faixas interessantes, né? A conceituação do disco passa pela seguinte ideia, pessoal. Existe um personagem fictício chamado Ray Lomas, né? Que a princípio é um roqueiro antigo, tá? É um artista do rock antigo e que obviamente ele está no ostracismo, né? Ele já não participa mais do rock and roll, né? Tá? Então é um velho, né? Ou um tiozinho, tá certo? Tocando rock and roll, né? E aí, obviamente, ele vai mostrando as decepções disso, né? As memórias que ele tem, né? Então é um disco assim, muitos acharam que era um disco autobiográfico, né? Ou seja, o Ian Anderson estaria comentando nesse disco os seus sentimentos, né? Tá? De já ter uma certa idade e ainda participar do rock, né? Mas enfim, o Ian Anderson nunca disse que era autobiográfico, mas de qualquer maneira, tá? Algumas composições eu acho interessantes ali, tá? Mas a maioria não. Tem um que chama Pied Piper, que eu recomendo, né? O Flautista Mágico, certo? Tá? E claro que essa música faz parte do roteiro, né? Do roteiro das memórias de Ray Lomas, tá bom? Mas eu particularmente não acho tão interessante esse disco assim. Mas escuta lá, é sempre bom você, né, conhecer essas vertentes, né? Esses detalhes do Jethro Tull, tá bom? Galera, é isso aí. Have you seen the Jack in the Green with his long tail hanging down? He quietly sits under. Bom, pessoal, tá aí, ó. Por que Jethro Tull, hein? Então, enfim, vamos falar do nome, né? Gente, Jethro Tull foi um agrônomo, tá? Considerado o pai da agricultura moderna, científica, né? Tá? Ele é um inglês, obviamente, né? E ele foi responsável, pessoal, por várias técnicas inovadoras, né? Nessa área de cultivo da terra, tá bom? E olha que interessante, pessoal, ele foi um dos inventores da semeadeira mecânica, né? Que obviamente hoje já não é mecânica, é tudo, né? Digitalizado, né? Tá? Tudo muito mais moderno, mas enfim, a ele se atribui isso, né? E o interessante, pessoal, é que Jethro Tull tinha meio que um predestino, né? Era uma banda que adotou o nome de agricultor, então é óbvio que em algum momento eles se voltariam para essa origem, né? Tá? A origem do folk rock. Então, finalmente, pessoal, eles, a partir de 77, tá? Eles começam a moldar o som para uma coisa muito mais folclórica, muito mais folk, tá bom? Tá? Eles lançaram basicamente nessa linha, pessoal, 3 discos, né? Os críticos dizem 3, eu particularmente considero 2, tá? Os 2 discos que eu considero que são bem folk rock, o primeiro é de 77, se chama Songs from the Woods, tá? Tocando aí, né? Gente, e o outro se chama Heavy Horses, tá bom? O terceiro, que os críticos anunciam ainda como sendo, né, um disco folk, eu particularmente acho que é uma transição para uma coisa um pouco mais moderna, né? Tá certo? Chama Stormwatch. Então esse Stormwatch eu vou deixar para o próximo vídeo, porque ele faz uma transição para uma parte um pouco mais eletrônica, que é a parte da terceira fase do Jethro Tull, tá? Então agora eu vou encerrar, pessoal, falando desses 2 discos de 77 e 78, que são extremamente folks mesmo, tá? Songs from the Wood e Heavy Horses, tá joia? Bom, Songs from the Wood, pessoal, ele tem uma cara muito interessante, porque tá muito relativo ao folclore celta, não é? Tá? Tem várias músicas, por exemplo, que falam de comemorações, inclusive pagãs, tá? Então, por exemplo, tem uma música chamada Jack in the Green, essa que estava rolando aí, né? Tá? Jack in the Green é um ser mitológico que a partir do século XVII ele começa a aparecer em paradas carnavalescas, né? Ele é, na verdade, aquela entidade que cuida das matas, das florestas, né? Tá? Então, repara, é um ser pagão, tá?
Outra faixa que é muito interessante chama Cup of Wonder, tá? Isso se refere, pessoal, ou seja, um copo, né, uma copa de maravilha, né? Isso se refere, pessoal, a uma comemoração do início da primavera, tá certo? Tá? Então é uma comemoração provavelmente de origem também, né, celta, tá? Tá relativa àquelas festas, né, tá? Que obviamente recebem a primavera, né, a fertilidade, tá? Então tá muito relacionado com esse aspecto também celta, tá? Bom, tem uma outra faixa, por exemplo, que chama Ring Out the Solstice Bells, ou seja, vamos tocar os sinos do solstício, tá? Então tá na cara que é novamente a anunciação da primavera, da fertilidade, né? Daquelas festas pagãs, tá certo? Em várias músicas eles tocam, por exemplo, eles citam, tá certo? Seres mitológicos. Tem um que chama Green Man, tá? Que teoricamente é um ser também mitológico, relativo às matas, tá? Então acho que você já viu essa figura, né? É um rosto humano cheio de galhos de árvores e flores e folhas, né? Tá? Então repara, é uma homenagem, tá certo? A toda essa tradição cultural, né? Que os escoceses, os irlandeses e até os ingleses têm, né? Aquela ideia do leprechaun, né? Tá? Aqueles seres mitológicos que cuidam da floresta, dos mares, dos animais, tá? Essa mitologia está intimamente ligada a esse disco Songs from the Wood, que aliás é uma das faixas, Songs from the Wood, certo? Bom, e na sequência, pessoal, aí sim, em 78 eles lançam um disco chamado Heavy Horses, tá? Heavy Horses, na verdade, cavalos pesados, grandes cavalos, né? Tá um pouco mais direcionado para uma coisa mais de fazenda, tá certo? O Ian Anderson, ele decide, na verdade, falar muito daquela vida da fazenda, porque ele particularmente se tornou isso, né? Hoje o Ian Anderson, se não me engano, é um dos maiores produtores de salmão, tá? Da região onde ele vive, na Escócia, se não me engano, tá? Então ele acabou virando um fazendeiro, né? De salmão, tá? Mas de qualquer maneira é um fazendeiro, né? E aí nesse disco Heavy Horses ele fala da vida cotidiana da fazenda, tá? E realmente é um disco fantástico, tá muito folk, né? Tá? Mas aí tá mais para um rock rural, né? Como eu já citei antes, tá certo? Eles inauguram a ideia do rock rural, tá? Aquela coisa da fazenda, né? Certo? Então, por exemplo, tem faixas interessantes, tem um que chama Weathercock, né? O galo do tempo, tá? Tem um que chama One Brown Mouse, né? Que ele conversa com um rato, tá certo? Que vive, né? Tá? Na sua casa. Bom, temos outras faixas, tem Moth, borboleta, né? Que ele anuncia a primeira borboleta do verão, tá? Enfim, gente, fantástico, né? Acres Wild, né? Tá? Selvagens Acres, tá certo? Enfim, você vê que é um rock rural, que na verdade no Brasil também houve, né, um movimento parecido com esse também nessa mesma época, tá certo? Por exemplo, os mineiros, né, tá? Do Clube da Esquina, a partir de 73, 74, né? Algumas bandas surgiram ali, alguns personagens interessantes que fizeram rock rural. Sai Guarabira, tá? Tem um cidadão chamado Marco Antônio Araújo que faleceu, excelente, tá? Muito interessante. O próprio 14 Bis, né, nos seus princípios, né? Também era um rock rural, né? Herdeiro do Terço, tá? Que é uma grande banda de rock progressivo mineira, tá? Então, esse rock rural, na verdade, meio que estava pululando nessa época, tá certo? E o Jethro Tull era um dos grandes expoentes disso, tá bom? Beleza, então, gente? Então ficamos por aqui e, obviamente, eu gostaria que você, né, corresse atrás disso. Você vai adorar, tá? Porque o Jethro Tull é fantástico, né? Em qualquer momento, em qualquer fase é fantástico, tá bom? Tá? Então escuta lá, pessoal, esses discos que você vai gostar muito, tá? E, obviamente, você que gosta do som, aumenta aí, maluco. Não dá pra perder esse tipo de som, não. Abraço! Smile, you little smile. Take some tea with me a while. And every day we